Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo de logaritmo, certo? Pretendo estar dando uma finalizada nisso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mudança da base de um logaritmo. Mudança de base é o título mais comum. Então é o seguinte, se você pegar três números A, B, C que são reais, o A é maior que 0 e diferente de 1, o B é maior que 0 e o C é maior que 0 e diferente de 1, quer dizer, resumo, os três números A, B, C são maiores que 0 e o A e C é diferente de 1. Mas por que essas condições todinhas? Porque você vai ver agora. Quando eu digo log de B na base A, eu estou dizendo que esse B é o logaritmando, tem que ser maior que 0, positivo. E A é a base, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Quando eu transformo isso para a base C, olha o que acontece. Logaritmo de B na base A é o logaritmo de B na base C sobre o logaritmo de A na base C. Rapaz, a demonstração disso, mais uma vez eu digo, pode ser demonstrado, obviamente isso é demonstrado, só que o nosso objetivo aqui é a aplicação. Porque se a gente for ver essas demonstrações, a gente vai perder muito tempo. Então a gente tem que aprender as aplicações. Então veja só. O logaritmo de B na base A é o logaritmo de B na base C sobre o logaritmo de A na base C. Quer dizer, toda vez que eu quiser mudar a base, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher a nova base, e aí ele vai pedir, ou você vai escolher da forma que for necessário na questão, e transformar sempre o logaritmo em uma divisão de dois logaritmos. O de cima é o logaritmo de B, que é o logaritmando na nova base, e o de baixo é o logaritmo de A, que era a base anterior, na nova base. E agora eu só tenho logaritmos na base C. Antes a base era A, agora as bases são C. Mas o detalhe é que você, quando vai mudar a base, você sempre transforma em uma divisão de dois logaritmos com a nova base. Esse é o detalhe. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo, para a gente aplicar isso aí que eu disse, que é o importante. Logaritmo de 7 na base 3. Se eu quiser transformar isso para a base 2, o que é que eu faço? Eu vou fazer logaritmo de 7 na base 2 sobre logaritmo de 3 na base 2. Acabei de mudar esse que era base 3 para base 2. Mas, Fabiano, eu não quero base 2, eu quero base 10. Então, isso aqui seria a mesma coisa que logaritmo de 7 na base 10 sobre logaritmo de 3 na base 10. Lembrando que base 10 não precisa escrever. Tudo bem, pessoal? Mas não, eu não quero base 10 não, eu quero base E. Base E, não sei se vocês lembram, é aquele ln. Então eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que ln de 7 sobre ln de 3. E você pode mudar para a base que você quiser. Agora, log de 7 na base 3, você quando for mudar tem que ser log de 7 na nova base sobre log de 3 na nova base. Isso é o detalhe da mudança de base. O que é ln de 13? Lembrando que ln de 13, vou resolver isso aqui embaixo. Ln de 13 é a mesma coisa que log de 13 na base E. Esse ln subentende-se que é um logaritmo de base E. Conclusão, se eu quiser mudar isso para a base 10, vai ficar como? Log de 13 na base 10 sobre log de E na base 10. Se eu quiser mudar para a base 2, vai ficar log de 13 na base 2 sobre log de E na base 2. E assim por diante. Você pode mudar para a base que quiser, qualquer logaritmo. Mas quando mudar, tem que ser sempre uma divisão, uma razão, né, uma quociente, entre o log na nova base e outro log na nova base. Sempre pega o log do de cima na nova base e o log do de baixo na nova base. Tudo bem, pessoal? Isto é mudança de base. Vamos dar uma olhadinha em função logarítmica. Veja bem. A gente vai definir função logarítmica como toda função f, e aí um detalhe importante que a gente já viu no capítulo de funções. Esse primeiro aqui é o domínio, e este aqui é o contradomínio.
Então, se eu defino função como uma função de R mais asterisco em R, eu estou dizendo que o domínio, lembre-se que é x, e contradomínio é onde tem os valores de y. Então, quando eu digo que o domínio é R mais asterisco, eu estou dizendo que o x só pode ser número real positivo. Por que isso? Porque se você olhar aqui, esse x é o logaritmando. E a gente viu desde a outra vez que só existe logaritmo de número positivo em base positiva e diferente de 1. Por isso que esse x, como esse x tem uma restrição, lembrando daquele capítulo de função que a gente estudou, esse x tem uma restrição. Esse x aqui do logaritmo, ele é o logaritmando. A restrição é que ele tem que ser positivo. Se esse x tem que ser positivo, o domínio são os reais positivos, R mais asterisco. E a base A, que é uma constante, tem que ser sempre maior que 0 e diferente de 1. Que é a condição do logaritmo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa informação. O gráfico de uma curva, o gráfico é uma curva assintótica ao eixo das ordenadas. Importante. A gente viu no gráfico da exponencial que ele era assintótico ao eixo das abscissas. Então, o exponencial, ele se aproximava de x. Ele ia tangenciando não, mas se aproximando de x. E aqui é se aproximando do eixo das ordenadas de y. Passa pelo ponto 1, 0 e fica situado à direita do eixo y. Vamos dar uma olhadinha? Exemplos. Aqui são alguns exemplos de função logarítmica. f de x igual a log de x na base 7. Y igual a log de x na base 2,6. G de x igual a log de x na base 2/5. Pode ver, todos esses são funções porque a base é maior que 0 e diferente de 1. Então, caracterizam funções logarítmicas. Beleza, pessoal? Vamos lá. O que eu quero aqui agora é o seguinte. Construa o gráfico das funções. Para a gente ter uma ideia de como é que funciona o gráfico da função logarítmica. Primeiro comentário. Y igual a log de x na base 2. Quem é a base, pessoal? 2. Essa base é maior que 0 e diferente de 1. Então, já sei que isso aí realmente caracteriza uma função logarítmica. Primeira pergunta é, esse x, ele pode ser qualquer número que eu quiser? A gente viu que esse x aqui, ele é o logaritmando. A gente viu que só existe logaritmo de número positivo em base positiva e diferente de 1. Então, esse x, a condição dele é que ele tem que ser maior que 0, positivo. E a condição do x é o domínio. Onde eu quero chegar? Eu já quero anotar aqui que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais positivos, que é R mais asterisco, que a gente tinha visto agora na definição. Quer dizer que o x sempre tem que ser um número positivo. Então, quando eu for fazer uma tabelinha aqui para marcar pontos para esse gráfico, eu vou sempre pegar valores de x positivos. Porque se eu colocar ali 0 ou negativo, não existe aquele logaritmo. Então eu vou colocar 1, 2, só que deu um detalhe, eu não vou colocar 3. Porque se eu colocar 3, esse logaritmo aqui não vai ser exato. Como a base é 2, o ideal é que eu pegue 1, 2, 4, 8 e também pegue valores que sejam invertidos de 2, 1/2, 1/4. Então, se a base fosse 3, eu utilizaria 1, 3, 9, 27, 1/3, 1/9. Então, sempre eu pego valores, quando eu estou trabalhando com função logarítmica, eu pego valores de x que sejam potências da base. Por quê, Fabiano? Porque fica mais fácil. Por exemplo, quem é log de 1 na base 2? Eu vi uma propriedade que diz que log de 1 é 0, em qualquer base. Quanto é log de 2 na base 2? 1. Porque eu vi uma propriedade que diz que quando o logaritmo e a base são iguais, dá 1. Log de 2 na base 2 é 1. Agora, quem é log de 4 na base 2? 2. Quem é log de 8 na base 2? 3. Claro que isso você calcula com calma. Eu já estou dizendo o resultado. Quem é log de 1/2 na base 2? Menos 1. Porque 2 elevado a menos 1 dá 1/2. Quem é log de 1/4 na base 2? Menos 2. Porque 2 elevado a menos 2 dá 1/4. Então, eu calculei aqui, claro que você vai com mais calma, né? Mas eu estou dando uma agilizada. Eu calculei, substituí esses valores de x e calculei os resultados daquele logaritmo. Com isso, eu vou fazer o gráfico. Então, vai ter o ponto 1, 0,
x é 1 e y é 0. Vai ter o ponto 2 e 1, 2 e 1. Vai ter o ponto 4 e 2. Vai ter o ponto 8 e 3. Vai ter o ponto 1 meio. 1 meio é entre 0 e 1. 1 meio e menos 1. Depois 1 quarto. 1 quarto é a metade de 1 meio. 1 quarto e menos 2. Tá bom. Se você der uma olhadinha nesses pontos, já dá para ter uma ideia muito legal de como vai funcionar esse gráfico. Vai ficar assim, ó. Vou fazer o gráfico agora em vermelho. Percebam que esse gráfico é crescente. Esse gráfico é crescente. E outra coisa, se você for ver aqui o comecinho dele, ele está se aproximando do eixo Y, do eixo das ordenadas. Na realidade, a rigor, ele não está se aproximando, ele está se afastando. Porque ele está vindo lá de baixo, coladinho, e cada vez mais se afastando, se afastando. Só que quando ele passa aqui pelo Y, menos 1, 0, aí você vai ver que ele vai se afastar mais rápido. Mas lá ele vem desde lá de baixo, se afastando o tempo todo. A gente diz que esse gráfico é assintótico ao eixo das ordenadas, ao eixo Y. Esse eixo Y é uma assíntota desse gráfico. Porque o gráfico tem essa assíntota, ele é assintótico a esse eixo Y. O nome desse gráfico é curva logarítmica. É uma curva logarítmica. Parece muito com a curva exponencial, só que a curva exponencial ela é assintótica a x, e essa aqui é assintótica a y. Agora, quem seria a imagem dessa função? Que são os valores de y. Se você olhar aqui, até na tabelinha, você tem os valores de y sendo 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Está notando que o y pode ser 0, negativo, positivo. E olhando pelo gráfico, como esse gráfico ele vem desde lá de menos infinito e tem subindo, subindo, e ele continua subindo o tempo todo. Então, se você pegar esses pontos, vai ter y1, 2, 3, 4. Então, esse y vai para mais infinito. Então, a imagem é qualquer número real. Esse gráfico vai desde o y menos infinito até o y mais infinito. A imagem é o conjunto dos números reais. E só reforçando, ela é uma função logarítmica crescente. E eu posso até afirmar que ela é crescente pelo mesmo motivo que a exponencial é crescente, porque a base, que eu chamo de A normalmente, é maior do que 1. Então, assim, toda vez que eu tiver uma exponencial ou uma logarítmica com base maior que 1, é crescente. E se a base for entre 0 e 1, decrescente, que é o que eu vou ver já já com vocês. Agora, base 1 não pode, porque a condição de existência do logaritmo e da exponencial garante isso, e não pode ser negativa nem 0. Então, ou está entre 0 e 1, ou é maior que 1. Entre 0 e 1, decrescente. Maior que 1, crescente. Então, vem cá. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo gráfico que eu reservei aqui para a gente. O próximo gráfico é y igual a log de x na base 1 meio. Percebam que eu mudei a base, agora é 1 meio. 1 meio é 0,5, é entre 0 e 1. Então, provavelmente, esse gráfico vai ser decrescente, né, pelo que a gente falou. Vamos confirmar isso aqui? Então, veja só. Vou fazer uma tabelinha x e y aqui. Eu vou atribuir valores de x do domínio, reforçando que o domínio aqui é o conjunto dos números reais positivos. Porque esse x é o logaritmando, ele não pode ser nem negativo nem 0. Tem que ser sempre um número positivo. Beleza? Então, atribuindo valores a x, eu vou colocar 1, 2, 4, 8, porque pelo mesmo motivo, 1 meio, as potências de 1 meio são 1, 2, 4, 8, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo. Então, se a base fosse 1 terço, 1 sobre 3, eu colocaria aqui 1, 3, 9, 27, 1 terço, 1 nono. Se a base fosse 5, eu colocaria 1, 5, 25, 1 quinto. Então, sempre eu trabalho com as potências da base, porque fica mais fácil de calcular. Quem é log de 1 na base 1 meio? 0. Quem é log de 2 na base 1 meio? Menos 1. Quem é log de 4 na base 1 meio? Menos 2.
Quem é log de 8 na base 1 meio? Menos 3. Quem é log de 1 meio na base 1 meio? 1. E quem é log de 1 quarto na base 1 meio? 2. Claro que você calcula direitinho todos esses valores para não ter problema. Então, vamos marcar. 1 e 0. 2 e menos 1, x é 2 e y é menos 1. X é 4 e y é menos 2. Rapaz, o menos 3 estaria por aqui, ó. Não está aqui no meu gráfico, mas vou botar aqui. Então, 8 e menos 3. 8 e menos 3 aqui por baixo. Depois eu vou ter 1 meio e 1. 1 meio é entre 0 e 1 aqui, ó. 1 meio e 1. 1 quarto é a metade de 1 meio. 1 quarto e 2. Então perceba, eu estou marcando os pontos que tem ali naquela tabelinha. Esses pontos já estão me dando uma ideia muito legal de como vai ser esse gráfico. Esse gráfico vai ser um gráfico assim, ó, se comporta dessa forma. Ó. Percebam, ele é decrescente, como eu tinha dito. Ele é assintótico ao eixo Y, como eu tinha dito. Então ele está se aproximando aqui de Y. No caso aqui ele está se afastando. Ele vem lá de infinito, bem pertinho de Y, se afastando. Aí quando chega aqui embaixo você vê que ele se afasta mais rápido. Beleza? Conclusão. Eu vou escrever aqui que esse gráfico é decrescente. Como eu havia dito, porque a base, que eu estou chamando de A, é 1 meio. 1 meio é 0,5, é entre 0 e 1. Como exponencial e logaritmo têm o mesmo comportamento. Quem seria a imagem dessa função? A imagem é o conjunto dos valores de y. Como esse gráfico aqui está subindo, se você olhar aqui no cantinho, tem um ponto que o y é 2, vai ter um ponto que o y é 3, y4, y5, o y vai até mais infinito. E ele vem decrescendo e não para de decrescer, então esse y vai para menos infinito. Conclusão, a imagem é o conjunto dos números reais. Isso aqui também é uma curva logarítmica, do mesmo jeito que a outra. Só que a outra é crescente e essa é decrescente. Beleza? Então você agora teve aí uma visão de como funciona o gráfico de uma função logarítmica. Sempre prestando atenção nessa base. E sempre tendo ideia que ela é uma curva decrescente ou crescente, mas sempre assintótica ao eixo das ordenadas. Ela vai sempre quase que se aproximando assim, mas nunca toca. Essa ideia é uma ideia um pouco abstrata, mas espero que você tenha entendido. Um abraço, pessoal. Até a próxima.